Ó, já deu start aqui, já começou a gravar, então, sejam bem-vindos, né, a mais uma aula aí do curso de Eletrotécnica. Nós estamos na segunda aula da UC, né, da disciplina de leitura e interpretação de desenho. Deixa eu já compartilhar aqui, deixa eu ver se eu estou com as pastas corretas aqui. Ok, já está. Download não precisa agora. Beleza, então vamos lá. Agora dá para compartilhar. Compartilhar a tela inteira aí que já é mais Eu só fácil. tô com dúvida num negócio aí na plataforma. Sim, pode ir falando aí, deixa eu ver. Ih, eu tô com a Porque outra na turma aqui, plataforma a do gente tem até Roberto dia 4/9 Mancho. para entregar as atividades. Sim, E na plataforma mesmo fala que a gente vai ter duas aulas presencial referente à leitura e interpretação de desenhos. No caso, então, até dia 4/9 a gente só vai ter uma aula presencial. não é 14/9, não, é porque eu até confirmei Sim, sim, 14/9, com a mas você Laura. fala a entrega da atividade? Ah, Porque entendi. a entrega da atividade é 4/9, a outra aula presencial é dia 14. Isso mesmo, quer ver? Então, Deixa eu. É na porque eu teoria, a gente vai ter uma confundi, aula né? só. Não entendi. Não, é porque é o seguinte. A outra, deixa eu duplicar aqui. Foi bom você ter perguntado aqui, ó. Eu também tive essa dúvida na hora que eu estava criando aqui. Dia 17, né? Você já tiveram. Eu vou até olhar aqui para ver se já sai. Ah, não, já saiu. Disfarce, já saiu. Já até publiquei lá o. Aí eu até adequei a nota lá. Na plataforma aqui tava um outro limite de nota, mas eu já adequei e tá tudo certo lá, viu? É porque é o seguinte, ó. Essa primeira aqui foi o dia inteiro, né? 8 horas. A segunda, até meio-dia, vocês vão ter leitura e interpretação de desenho. Aí, se eu não me engano, 1 hora. Deixa eu entrar aqui. Eu não sei se você já está tendo acesso. Qualidade. Vamos ver essa tela para cá. Aí tá vendo, ó, o QSMS, que é a próxima, né? Vai ser no mesmo dia, só que das 13 horas até as 17, entendeu? Aí vocês já vão Sim, sim, mas fazer. então, de todo jeito, a gente só teve uma aula presencial sobre leitura e interpretação de desenho. Sim, sim. O... Antes de entregar as atividades, certo? Não, entendi. Não entendi que Não, mas assim, fica tranquilo, viu? Como, ó, porque essa aqui é a penúltima UC, né? E o C4 vai ser a última para a gente fechar o módulo básico, tá? Antes da gente. Aí eu tenho que olhar aqui no cronograma quando que vai começar o módulo específico um de vocês, né? Mas eu acredito que deve ser, né, pela data aqui, ó, dá mais ou menos. Ok, ó, como o último dia é dia 1º do 10, né? É, setembro, novembro, isso. Então, provavelmente deve ser 1 a 2 semanas depois que começa o módulo básico, porque aí a gente tem o conselho de classe, né? E vocês têm um período de matrícula. Então, provavelmente no meio do mês 10, né? Mas eu vou confirmar, viu? Eu vou confirmar não só com a Lúcia, né? Mas com a Laura aí, que ela tá mais por dentro do cronograma. Então, provavelmente no meio do mês 10 é que vocês vão começar o módulo específico 1, tá? Mas assim, aí o que que eu vou fazer? Vai ficar aberto, viu? Vai ficar aberto ainda. Mas aqui, ó, são duas atividades ainda. Você está preocupada com as atividades EAD, não é? Isso. Então, aí hoje a gente vai analisar a primeira atividade, né? E a segunda, eu não sei se hoje eu não tivesse essa aula subsequente aqui, talvez daria para a gente analisar a segunda. Mas elas são tranquilas, viu?
Eu Uhum. deixei até aqui de propósito aqui uma parte do livro aqui. Ó, lá na página 82, pessoal, fala aqui sobre perspectivas, né, em projetos. Então, a perspectiva basicamente é você expressar num plano 2D, né, o, um objeto, né, uma construção, uma peça, né, o pessoal aí de desenho industrial, né, o pessoal aí de mecânica, que geralmente utiliza, aí tem um software, o AutoCAD Inventor, tem outros, às vezes o pessoal nem usa o Inventor porque ele é muito pesado. Então nós temos vários tipos de perspectiva. Por exemplo, aqui, ó, eu lembro quando eu fazia desenho, a parte era desenho 3, se eu não me engano, era desenho 2, a gente pegava os projetos e representava em perspectiva isométrica, né? Só que essa perspectiva isométrica dá para você fazer no. Geralmente a gente faz no ateliê, mas o curso de eletrotécnico de vocês, né, essa parte aqui de desenho, ela é bem básica para vocês aprenderem a ler o projeto. Então, perspectiva basicamente, né, vocês, a gente não vai nesse curso, a não ser que seja o curso lá de engenharia elétrica, né, outra engenharia, vocês vão estudar mais a fundo essa parte aqui. Mas é só aqui, aqui no livro está explicando que você vai pegar esse objeto em 3D, aí tem uma parte lá da arquitetura que fala sobre épora. Professor, o que que é isso? Épora é de comer ou passar no cabelo? A épora, geralmente, por exemplo, você tem esse objeto aqui que está em perspectiva, né? Aí vamos supor que eu tenho uma fonte, deixa eu desenhar aqui. Eu tenho um observador aqui, né? Eu tenho uma fonte de luz e essa fonte de luz, ela joga a luz aqui no objeto, né? Obviamente, a luz ela tem, né, um formato aqui, dependendo do tipo de ponto aqui, vai ter um formato. Geralmente ela é omnidirecional, um foco, uma lâmpada comum, aquelas com base E29, né? O omnidirecional, né, o foco da lâmpada, ele emite, né, a luz para todas as direções, né, no plano 3D, né? Ou seja, nos eixos, né, X, por exemplo, Y e Z. Então, você pega uma lanterna, uma lâmpada aqui, projeta sobre esse objeto aqui, né, que está nesse tipo de perspectiva isométrica, geralmente é o ângulo, viu? É o ângulo em que encontra, né? Aí tem essa perspectiva chamada cônica, tem essa perspectiva chamada cavaleira, né? Aí, geralmente, quando você está desenhando numa prancha, você tem uma prancha que ela tem uma régua que é chamada régua paralela, né? Quando o pessoal faz desenho industrial, engenharia civil, arquitetura, elétrica. Aí essa prancha, ela tem uma régua que é chamada de régua paralela. Aí aqui, se não me falha a memória, você põe aquele esquadro, você põe esquadro, eu não me lembro os ângulos de cabeça aqui, mas aqui deve estar falado. Se não me falha a memória, por exemplo, o eixo, o Z é a linha paralela que corta essa régua paralela, que ela é chamada de paralela, porque quando você corre ela na prancha de desenho, ela vai correr paralelo às linhas aqui, né? Então, o eixo Z, ele seria esse eixo aqui paralelo. O eixo, vamos supor, Y, por exemplo, seria esse eixo aqui. E o eixo, deixa eu diminuir essa pena aqui, tá muito grossa aqui, acho que agora vai ficar melhor. Aí o eixo X seria esse eixo aqui, ó. Daí você coloca, não, na perspectiva isométrica, você coloca outro esquadro aqui. Se não me falha a memória,
Se não me falha a memória, você coloca aqui no ângulo de 60 e aqui também é isso mesmo, ó. Aqui você coloca outro quadro, o ângulo, se não me falha a memória, é 60 mesmo, 60 graus. Aí o eixo X, ele fica nesse ângulo aqui do esquadro, no plano 2D. Aí quando eu for desenhar esse cubo aqui, né? Esse cubo, ele vai sair exatamente nos eixos aqui no plano 2D, né? E ele sai, tá certo que ele não está perfeitamente, essa linha sai paralela com essa daqui, aí você tem um rebatimento aqui, né, das linhas tracejadas aqui. Aí você tem a impressão no plano 2D, né, no papel, que esse cubo está representado na perspectiva isométrica. Aí, dependendo do tipo de perspectiva, que ele é um estudo mais aprofundado aí da arquitetura, né, da engenharia civil e também dos cursos aí se eu não me engano, de mecânica, o torneiro mecânico, né, o técnico em eletromecânica, ele estuda bastante isso daqui. E daí, quando você, né, a épora é basicamente quando você joga a luz aqui, né, em um plano, como se fosse na parede aqui, né, esse cubo aqui, vai sair uma sombra o quê? Uma sombra, né, a luz aqui se fosse uma lanterna, né, sairia uma sombra circular e daqui sairia o perfil, né, na parede, o perfil quadrado, né, quadrangular. Deixa eu ir lá na nossa pasta, que eu estava no Roberto Manjo, só que era a turma diferente aqui. Então, ó, aqui, né, na página 83 está falando isso, ó. Está mostrando os passos, que aí são os passos para você montar a chamada perspectiva, né? Então, essa luz, essa épora aqui, né? Ela jogada aqui no, como se essa edificação tivesse no canto aqui da sala, a luz, né? Melhor dizendo, a projeção, né? Da penumbra, aqui seria a luz iluminaria aqui, né? E você teria, na verdade, o que o pessoal chama de penumbra aqui, né? Que é a sombra, né? Desculpa, é a sombra mesmo. A penumbra é a união de duas sombras aí, é outra coisa, né? É porque, vocês desculpem aí que faz muito tempo que eu, eu fiz desenho técnico, mas eu acredito que, né, se você não estiver entendendo bem, eu posso explicar melhor aí, tá, Adair? É, Aí, essa luz rebatida aqui, né, nesses planos, né, no plano 3D, aí você vai o quê? Vai transformar ele num plano 2D, né, uma edificação, por exemplo, né, um galpão, né, uma casa, um estabelecimento comercial, ou seja, agora trazendo para o nosso universo aqui da eletrotécnica, né, para você elaborar o básico nosso aqui, que é um projeto elétrico, né? Então, numa prancha aí de desenho, geralmente, né, no desenho auxiliado aí por computador, no AutoCAD, você vai ter essa representação. E dentro dessa representação aqui, por exemplo, essa daqui, ó, seria a vista superior, né? Então eu teria a vista frontal aqui da residência, né, da edificação, a vista lateral direita, aqui a vista lateral esquerda, a fachada posterior, ou seja, o lado, né, de trás aqui da casa, né, a vista por trás. Se for necessário lá no projeto, né, se bem que esse tipo de planta aqui, ele só vai aparecer mais em projetos em arquitetura e de engenharia civil, que daí você precisa mostrar, por exemplo, uma viga, uma treliça, né, uma treliça, esqueci o nome da treliça. Geralmente você tem aqui a casa, né? A cumieira da casa. Aí o pessoal coloca uma treliça aqui, né? Você teria aqui a armadura de metal, né? Ela aqui formata aqui a cumieira em formato de triângulo, né? Esse triângulo meu não ficou muito bom, não, né? Vai de conta que é um triângulo aí.
Aí a treliça, você pega uma estrutura metálica aqui, ou até de madeira mesmo, ó. Daí, essa estrutura de madeira aqui, né? Aí, por exemplo, você coloca uma outra estrutura metálica aqui e você vai fazendo o recorte dela aqui em triângulo, por exemplo, né? Para ela suportar as forças de tensão, tensão mecânica, né? Para o telhado, por exemplo, ele poder ficar, né? O autoportante, vamos dizer assim. Autoportante, eu já estou pegando o jargão ali das torres metálicas, né? Autoportante quer dizer que essa casa, ela se sustenta sozinha, né? Os tijolos, né? Ou então o pilar com os tijolos de acabamento ali num pavimento do prédio, né? Então, dependendo aí no projeto, né, no projeto arquitetônico, no projeto civil, vai ser necessário eu representar isso. Mas, basicamente, no nosso caso, no projeto elétrico, nós pegamos só a planta, né, com essa parte aqui, que seria a planta de cobertura, né? Mas, né, em tese, a planta de cobertura, né, que depois ela vai se converter em uma planta baixa, né? É como se eu viesse aqui, né? Eu estou vendo a vista aqui da representação, né? A vista superior, né? E daí você vem e dá um corte aqui. Lembra lá do Street Fight, né? Hanek Fu, ó. Você vem aqui, ó. Hanek, não, não é o Tiger Robocop, não. Você vem e dá um facão aqui, ó. Dá um facão, né? Corta a estrutura no meio. O que que vai sobrar? Vai sobrar a chamada planta baixa, né? Então, o, a planta baixa, né, seria a representação da edificação do galpão, né, do estabelecimento, né, que eu vou fazer, né, que eu vou fazer o desenho, vou jogar o projeto elétrico em cima dele, né, no caso nosso mais específico, né, e tem mais, né, eu não sei, na verdade, eu até sei como é que tá. Antigamente, né, por exemplo, quando o eletrotécnico ele estava ainda ligado ao CREA, né? Só para você ter uma ideia, nem o eletrotécnico e na época só não tinha um tecnólogo, né? Nem o eletrotécnico e nem o engenheiro eletricista poderia gerar um desenho desse daqui para ele fazer um projeto elétrico. E isso se apresentava assim um problema imenso. Hoje em dia, né, eu acredito que isso se estendeu para o curso de eletrotécnico, né? Mesmo porque hoje nós temos, vocês, provavelmente vocês não eu acho que vocês não participaram, vocês participaram do workshop do último que teve? Ah, participou. Se eu não me engano, vocês participaram, não participou, Adair? Pô, Então, aí você lembra que teve lá o dia que o presidente lá do Conselho Federal dos Técnicos, né, e veio também o Conselho Regional, né, o CRT, né, aqui, unidade aqui Goiás, acho que é a área 1, se eu não me engano. E daí eles, né, o professor João que trouxe eles, né, entrou em contato e o pessoal fez várias perguntas. E até o professor João, ele depois, né, ele fez algumas perguntas em off aí, né, para quando os alunos perguntassem, ou até a gente mesmo, depois que ficou sabendo, né, respondesse. Daí, antigamente, né, você não poderia gerar, né, uma notação de responsabilidade técnica, no caso do técnico, a RRT, né, para um desenho, você dependia de um engenheiro civil, né, no caso, o técnico dependia também, né, de um técnico em edificações, né. E hoje em dia, né, eu sei o do CREA, né, relacionado ao engenheiro eletricista, ele permite, né, que você lá tem um dos serviços, né, eles aumentaram a cartela de serviços, né, um dos serviços é você gerar um desenho arquitetônico desde que ele seja específico, né, para utilização em algum projeto elétrico, né. Então a gente pode gerar, né,
Isso estendendo ao eletrotécnico, né? O eletrotécnico existe a atribuição em que ele pode fazer um desenho, né? Desenho de uma residência, de um galpão, né? De uma indústria aí, de um estabelecimento comercial. Ele pode gerar esse desenho arquitetônico, apesar de que nós temos aqui uma noção, né? Não só o engenheiro eletricista, mas o eletrotécnico, a noção de desenho, ele pode gerar esse desenho desde que seja para fins de projeto elétrico. Por exemplo, no decorrer do curso, vocês vão ver, ó, vou lá para planta de, só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Aqui, ó. Essa daqui é a planta de situação, né, de um projeto que pode ser aplicado, no caso aqui nosso aqui do eletrotécnico, do engenheiro eletricista, pode ser aplicado um projeto de rede de distribuição. Como assim, professor? Você pega a planta de situação aqui, né, de um quarteirão, aí o que que vai acontecer aqui? Calçada fica mais ou menos aqui. Geralmente nas plantas de situação, eles desenham o perfil da calçada, né? E daí você tem, por exemplo, a divisão aqui, né, em vários. Quer ver? Deixa eu abrir aqui um. Vamos fazer spoiler aqui. Eu só não vou abrir esse mapa digital de Goiânia, que ele é muito pesado. Ó, vou pegar aqui esse aqui que está mais leve, uma planta de situação real. Aí você, por exemplo, você pode gerar uma planta de situação. Realmente você consegue isso no site aí da prefeitura, né? Ó, esse daqui é uma planta de situação aplicada a um projeto elétrico, no caso aqui de um cliente aí de um posto de combustível e serviços. Lá no projeto, né, civil, né, no projeto da cidade, né, você tem essa planta aqui que é chamada de planta de situação, onde você tem um recorte aqui dos quarteirões, ó. Aqui está melhor especificado do que no nosso livro, ó. Aí aqui tem a Rua 15, né, Avenida Mutirão, Rua T47, Rua Rui Brasil Cavalcante. Essa daqui seria a quadra R25, né? Ou quarteirão R25. E aqui você tem as unidades consumidoras aqui, né? O lote que exemplificando aqui é o lote, esse aqui é o lote 43, né? Então você tem os lotes aqui, ó, lote um que fica de esquina, o 2, 3, 4, 5, né? Os vários lotes aqui dessa planta de situação. Então você pode fazer um croquis desse, ou seja, quando eu falo croquis, é um desenho para você aplicar num projeto, ou simplesmente você, por exemplo, você vai fazer o projeto aqui em Goiânia, tem um site lá da prefeitura, né, ou da Prefeitura de Goiânia, em que você consegue o arquivo em PDF, né? Esse aqui é o arquivo em DWG, né, o do AutoCAD, né, a extensão DWG. E desse PDF você pode gerar, né, ou então até copiar e jogar no DWG. Já dando spoiler aí, pessoal, o DWG, ele por exemplo, para você converter um arquivo que está nesse formato aqui da esquerda em PDF para o formato DWG, você precisa de um programa especial, né? Até que o que eu comprei aqui na época que eu trabalhava no escritório, ele até no final das contas ele ficou barato. Se não me falha a memória, ele foi US$ 17. Na época o dólar não tava mais ou menos, tava, se eu não me engano, acho que eram uns R$ 3. Tava mais ou menos nessa cotação. Aí esse programa, eu, se eu não me engano, eu teria. Ele deu cento e alguma coisa reais, e eu teria, se eu não me engano, acho que era 15 por aí, 15 licenças. Aí esse programa, o que que ele faz? Ele pega o arquivo PDF, transforma ele no arquivo AutoCAD, né? Na época eu comprei, mas aí depois no escritório onde eu trabalhava, o pessoal lá comprou, né? A gente falou que precisava, né? Porque imagina
você pegar esse arquivo, antigamente o que, que o pessoal fazia, né? Você está vendo aqui uma norma, por exemplo, vamos supor que isso aqui é uma norma de distribuição, é uma norma que a concessionária de energia segue, né? Geralmente a norma que a concessionária de energia segue, né? Igual eu falei na aula passada, ela é Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, cópia de uma norma internacional, né? Paga o valor, né? O governo paga o valor, ele gera um número lá aleatório e fala, essa aqui vai ser a NBR, por exemplo, 5410, né? E para você fazer, e antigamente, né, quando não tinha esses programas aí, né, eles não são assim, não são baratinhos, mas também não são tão caros. Mas eles, assim, ainda mais se você for trabalhar num escritório aí como cadista, né, é uma mão na roda. Antigamente, o que é que eu teria que fazer para fazer essa planta de situação? E olha que ela é bem simples. O que é que eu teria que fazer? Ah, não, aqui eu tenho. Ah, beleza. O retângulo vem aqui e gera um retângulo. Ah, eu tenho que gerar o retângulo do lote. Aí eu venho aqui e gero o retângulo aqui desse lote aqui. E aqui eu pego, né? Vou gerar, por exemplo, o retângulo, a parte aqui, para simbolizar essa rua aqui, né? E assim eu vou fazendo, ó. Gero um outro retângulo aqui, mais ou menos, para gerar esse pedaço de rua. Aí depois eu venho com a ferramenta que é chamada de trim, né? Aí eu teria que vir aqui, ó, para eu ter só esse pedacinho, ou eu poderia fazer uma linha em 90 graus aqui, também dá para fazer. Se eu não me engano, deixa eu ver. Ah, esse aqui é o trim, que é quebrar em um ponto. Aí você clica nele, clica aqui, ó, tá vendo que o ponto inválido. Ah, eu nem lembro mais. Deixa eu ver se eu lembro aqui. É trim. Ó, nem lembro mais como é que faz. Eu teria que acessar um tutorial. Aí você tá vendo o tanto que é difícil, né? Ainda mais que na minha época era monitor de 15 polegadas, não é igual esse aqui. Se eu não me engano, esse que eu estou dando aula aqui é 24 polegadas, ou seja, bem maior, né? Dá para dividir a tela em seções menores. Então imagine o trabalho. Aí nesse programa você pega aquela página, por exemplo, esse daqui tem 128 páginas, né? Aí eu falo, ó, página 97 eu quero o DWG dela. Aí ele vai lá e gera lá na hora para você. Você só pega, transporta ele para o DWG e, né, como se diz, é, dá prosseguimento aos seus projetos. Agora vamos lá fazer análise da atividade um. Deixa eu ver se eu já tinha baixado. Não, não tinha baixado aqui, não. Então, nós temos a situação de aprendizagem aqui. Temos a folha de resposta da atividade um. Isso, era isso mesmo que eu estava me lembrando. Vem um arquivo em PDF e vem um arquivo em PowerPoint. Deixa eu transportar aqui a folha de resposta. Situação de aprendizagem. Era só isso mesmo. Então, aqui, pessoal, essa daqui é a descrição, né? Aí fala que eu não vou muito me estender aqui, não, mas basicamente, né? O que que é a situação de aprendizagem? É uma simulação aí do mundo real. Extrair aqui. E essa simulação aí do mundo real, você vai ter que gerar, né? Você vai ter que fazer a planta baixa aqui, ó. Vamos ver o que que ele pede aqui. Ele deu uma planta aqui, ó. Ele deu ela tanto no formato PDF, por que que ele fornece para o aluno o formato PDF? Que é o formato, ainda mais hoje, né? Na minha época
nem tinha celular direito, só depois é que veio aquele primeiro iPhone, né? E os primeiros, acho que é aquele N95, mal dava para você ver um arquivo desse. Hoje em dia, dependendo aí, tem gente aí que assiste aula, né, pelo celular. Às vezes, dependendo da tarefa, dá para você fazer pelo celular. Mas, né, você tem que fazer as contas ali, igual a eletricidade, né? Faz as contas ali no papel ali e tal. E, né, se for um formulário, você vai marcando o formulário ali, né? Então, assim, hoje em dia é mais fácil, né? Ainda mais num curso EAD, né? A parte EAD, o aluno já tem o acesso pronto aí do exercício, né? Geralmente o pessoal já fornece em PDF, né? Aí imprime ou tira print, né? Tira print, faz no Word, né? Quem tem computador aí, né? Tira o print aqui, coloca lá no Word e vai fazendo a tarefa. Agora, deixa eu pôr aqui os dois lado a lado. Então, forneceu o arquivo em PDF e o mesmo arquivo, eu ia falar em DWG, estou na mania aqui do DWG, né? O mesmo arquivo em PowerPoint, né? Então, você pode fazer ele tanto, ainda mais se você tiver uma mesa dessa daqui, né? Você está dando para ver aí na tela, né? Uma mesa digitalizadora aqui, né? Em que utiliza a caneta, dá para fazer. Geralmente, quando você tem ou tela touch, ou então, né, a mesa digitalizadora, no Word, no PowerPoint, aparece esse menu aqui, ó. Eu não sei como é que está na versão atual, né? Mas pelo menos nas últimas versões que eu instalei, né? Se você não tem a tela touchscreen ou uma mesa digitalizadora igual essa que eu mostrei, não aparece esse menu aqui de você fazer até, né, por exemplo, você tem um notebook aí que tem a tela touch, tem muitos computadores aí até relativamente barato que tem esse recurso. Minha sobrinha mesmo, muitas das tarefas ela faz ali, né? Compra até aquela caneta que tem uma ponta que parece um dedo, né? E dá para você fazer a tarefa ali já na tela ali do computador. Tem muita gente que estuda com tablet, né, utilizando ali o Android, né? Então vem essas duas versões aqui, tanto ela o mesmo arquivo no PowerPoint e ele em PDF aqui. Ok, vamos ler aqui. Deixa eu ir lá para nossa pasta leitura, interpretação de desenho. Eu tenho aqui as análises, não, tá? Cadê a análise? Daqui a pouquinho eu acho ela aqui, ó. Ah, eu tinha guardado aqui essa planta aqui, ó, para mostrar para vocês como que é uma planta baixa, né? Uma planta baixa normal. Eu peguei aqui lá essa arquitetura aqui, ó, lá da UFG, né? Daqui de Goiânia. Numa obra lá que o escritório lá onde eu presto serviço estava fazendo, mas isso é antigo aqui. Isso aqui já tá tudo construído. Então, geralmente, um- uma planta aí normal aí de projeto arquitetônico, ela vem nesse formato aqui, né? E daqui, ó, nessas abas aqui, ó, no canto inferior da tela aqui do programa, né? Geralmente, você vem aqui o modelo, que é onde você, nesse espaço aqui no modelo, ó, é onde você faz todos os desenhos de projeto, né? No caso aí, o arquiteto ou engenheiro civil, né? Ou técnico em desenho, em edificações, né? Daí você vai criar esse layout aqui, ó, para você já fazer o carimbo aqui, né? O carimbo de aprovação da prefeitura, por exemplo, né? Aí no caso do elétrico, né? Você coloca o carimbo para aprovação na equatorial, né? E você tem os vários, ó. Você tem um térreo, tem a representação do pavimento superior lá da universidade, mostrando aqui, ó, a queda, que chamam de queda, né?
a queda d'água aqui. Então ele é inclinado, o ponto mais alto é esse aqui, que o pessoal chama de platibanda, né? E ele vai o quê? Em declive para esse lado aqui da edificação. Eu sei que é muita informação, pessoal. Aqui eu estou só fazendo, ó, que é a vista, as vistas frontais, né, que eu estava mostrando, vista lateral aí, né? Ó, que o detalhe, aí geralmente são chamados os cortes, né? Ou você faz um corte horizontal ali, né? Um corte horizontal para mostrar a planta baixa, onde eu vou aplicar projeto elétrico, projeto hidrossanitário, o projeto, eles chamam de drenagem, né, do terreno, para eu colocar as inclinações, para eu mostrar a drenagem natural das águas que vêm da chuva, ou até do esgoto ali, né, das águas que chamam, o pessoal da Civil chama de água cinza, né? Então, em um projeto, esses cortes, né, para você mostrar os detalhes aqui da construção, ó, no caso aqui está mostrando certinho aqui, ó, a treliça aqui, ó, metálica, que ela vai compor, ela vai servir de estrutura para poder segurar o quê? Segurar o telhado aqui e por aí vai. Vamos agora já no atacar o problema já. Então, a construtora Opus, né, atua há mais de 10 anos, tal. Cê desculpa, eu só correr um pouco aqui, deixa eu ver qual que é o desafio aqui. Atividade 1, ó. Prometo que na próxima aula aqui a gente tem mais 3 aulas, se eu não me engano. Deixa eu só ter certeza aqui. Nós temos mais 2 aulas aqui. Aí, como é só esse exercício, o atividade 1 e atividade 2, né? Eu vou me ater agora só à atividade aqui, tá bom? Para a gente finalizar essa análise, porque aí na próxima aula a gente faz a análise da atividade 2, né? E juntamente ali, né, eu deixo a última, a do dia, lá do dia 4/9, né, para a gente tirar a dúvida e vocês podem enviar a dúvida aqui pelo chat, né, da própria plataforma aqui, tá? Aí o que que eu vou fazer aqui, pessoal? Já vou direto na pergunta, né, na pergunta que é o da atividade aqui. Mas aconselho vocês a fortemente ler aqui para vocês entrarem na solução, entrarem no problema, né? Então, como eu já fiz já um resumo aqui mostrando como que é uma planta baixa, né? Atividade 1, o que que é? Ó? Realizar a leitura e interpretação dos elementos do desenho técnico, identificar e nomear todos os elementos arquitetônicos, né? Em seguida, esse aqui ele é relativamente simples, tá, pessoal? Porém, como, né, eu entendo que o aluno do eletrotécnico, né, como ele não tem, eu também tive dificuldade, viu? Quando eu fiz engenharia elétrica, né, eu não tinha feito curso técnico, nem eletrotécnico, nem outro nada, né? Então eu já vim direto do segundo grau. Eu tive muita dificuldade, tive que estudar muito mais que os outros lá, né, para eu entender. Depois que eu peguei um estágio no escritório de engenharia, né, o qual eu presto serviço até hoje. Aí que eu pude entender mais. Na verdade, eu aprendi mais de desenho técnico estagiando nesse escritório de engenharia que na própria faculdade, né? Então, esses elementos aqui, né, como talvez vocês já estejam acostumados com o projeto elétrico, né, mas o projeto arquitetônico, às vezes você não está tão ligado, né, nele aí, né, mas eu procurar ser o mais, como se diz, a explicação mais explícita possível, né? Para vocês ter um nível aí né, de inteligibilidade aí, né? Ok. Então, em seguida, né, esses elementos arquitetônicos, vamos ver, né, quais são eles, né? Definir a melhor posição de alguns componentes, tipo ponto de iluminação, interruptores, tomadas elétricos que compõem essa instalação. Ok, então a atividade um é basicamente você entender os elementos da arquitetura. Já dando spoiler para quem já até já leu, né, já tentou, né? A atividade 2 esquece essa 3 aqui, tá bom? Vai ser só atividade um e 2.
A dois, depois que você entendeu como é que funciona, né, um projeto arquitetônico, uma planta baixa, né, o que que você tem que fazer? Daí você já passa para o próximo nível, que é aplicar os elementos de projeto, né, elétrico. Vai ser bem superficial, porque nós temos uma disciplina específica que são projetos elétricos prediais. Daí a gente vai se aprofundar mais, tá? Isso aqui é só, bom, como se diz, uma disciplina inicial para a gente entender o que, né, o que o pessoal define, né, da engenharia aí, define como desenho técnico. Então, você tem uma planta baixa aqui, né, mostrando aqui provavelmente aqui é uma residência, né, salão principal, uma sala estendida aqui, você tem um banheiro, a recepção, né, você tem provavelmente aqui a entrada, né, esse traço mais grosso aqui, né, é o que a gente representa aqui, a parede. Esses tracinhos aqui que parece até aquele pulso cardíaco, né? São os cortes, né? Está vendo essa seta aqui, ó? Essa seta para a direita do vídeo aqui, com essa letra A aqui, ó? Seria a representação de um corte, onde vai aparecer a representação ali da vista frontal dessa sala aqui, né? Geralmente é como se o observador, né, a pessoa que está vendo o desenho, ela tivesse com o olho desse lado aqui, olhando aqui para a sala. Então ela veria que essa parede de fundo, veria a porta para o banheiro aqui. Se você deixar a porta aberta aqui, você vai ver essa pia aqui, né? Então, seria um corte dentro da edificação aqui, né? Mas basicamente os elementos aqui que estão faltando aqui, ó, eu já fiz até não seria as respostas esperadas, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para, esse que é do Roberto Mangi, né? Vou pedir para a Laura fazer aquela pastinha e deixar ela como elemento, o material extra aqui em cima do rótulo da Web Aula 2. Desse arquivo aqui, eu já vou deixar não só o da análise da atividade um, mas da atividade 2, tá? Deixa eu só achar aqui. Então, pessoal, eu pôr em tela completa aqui, ó, o desenho que vocês, até em DWG, eu converti ele em DWG, tá? Aí quem quiser, quem tiver acesso ao AutoCAD, né, até mesmo lá no momento presencial, eu já vou fornecer esse arquivo aqui para vocês. Então, reconhecer os elementos arquitetônicos, né? E igual aqui no arquivo aqui, ó, vocês estão vendo que tem uns quadrados aqui mais, né, vamos dizer assim, um cinza, aquela cor borro fugida, né, um cinza bem clarinho aqui. Aí geralmente se a gente fosse aplicar o projeto elétrico aqui nesse ambiente, por exemplo, porta, elementos de decoração, né, que é o sofá aqui. Isso aqui parece ser até mais uma clínica aqui, ó, tem recepção, né? Tem computadores aqui, ó. Tem um desenho de um teclado, de uma tela aqui, né? Tá parecendo ser uma clínica, né? Algum estabelecimento comercial, aqui é a entrada, né? Você vê aqui, aí geralmente o interruptor, o ideal tá vendo que a porta aqui, ó, esse tracejado aqui, ele tá mostrando a abertura, né? Ou seja, o você abre a porta da esquerda aqui, ó, da parte de cima do vídeo para cá aqui, ó. Aí, geralmente, um interruptor para eu ligar esse ambiente ou várias luminárias que eu poderia colocar nesse ambiente aqui, eu deixo desse lado aqui, oposto à abertura, né? Eu estou fazendo aqui a abertura, o interruptor fica desse lado aqui. Ah, eu posso pôr aqui atrás da porta? Pode, né? Mas imagina você entrando nessa edificação aqui, né? Entrando aqui nesse ambiente, a luz está desligada, né? Por exemplo, a atendente que vem trabalhar aqui nessa clínica, né? Vem
e aí ela abre a porta, depois ela tem que fechar para acessar o interruptor que fica atrás da porta. Então, o projetista, né, no caso nosso aqui, o projetista de projetos elétricos, ele já tem que começar a pensar nisso. Aí por isso que eu coloquei aqui, né, e nessas indicações, ó, por exemplo, ó, esse A aqui, ó, indicação do corte. Eu deixei os quadrados aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, são indicação do corte, do corte que eu mostrei lá na planta, lá, ó, aqui, ó. Cadê? Esse corte aqui, ó, esse A aqui, ó, é como se eu viesse aqui aí vamos supor que a recepção, ela tá aqui, ó. A recepção tá bem aqui, ó, dessa edificação. Aí esse corte A aqui, ó, eu venho aqui, né? Eu já falei do Guile aqui, né? Vamos falar lá do Cavaleiro do Zodíaco, lá o de Capricórnio, né? Ele pega e faz um Excalibur aqui, ó. Excalibur e aí corta a edificação no meio. Aí aqui é que vai ficar no desenho, né? Em 2D aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui embaixo aqui, ó. Aí seria no desenho em 2D aqui, aí eu coloco a seta aqui, ó, para esse lado aqui, ó, essa seta aqui, ó, e aqui eu ponho a letra, né, A, mostrando que eu vou estar aqui, ó, ou seja, o observador, ele vai estar em pé aqui, ó, observando toda a estrutura, aí aqui ficaria o banheiro, né, toda a estrutura aqui dessa planta, da planta baixa aqui, ó. Aí o corte basicamente é isso. Deixa eu ver o que mais aqui. Então, ó, tudo que tá esse quadradinho em cinza é para vocês. Aí, por exemplo, ó, essas linhas aqui são as cotas, são as medidas, né? Então, tudo que tá nessas linhas aqui, ó, tem aqui, aí, por exemplo, vamos supor que esteja em milímetro, né? 15 milímetros, né? Aí vamos supor 3.200 milímetros, né? Ou você pode colocar a unidade de medida em metros, né? 3,20 m, por aí vai, né? Aí, basicamente, esses quadrados aqui é para você identificar, né, os elementos aqui, igual tá aqui a porta, a área do cômodo, né? Por exemplo, esse elemento aqui é uma elevação do piso, quer dizer que vamos supor que o zero, cadê o zero? Ó, o zero, essa parte de fora aqui, que pode ser o estacionamento aqui desse escritório aqui, ó, dessa parte do ambiente aqui, ó. Aqui está mostrando que tem mais coisas construídas para cá. Mas para esse desenho, né, só estou mostrando esse detalhe aqui, ó. Então quer dizer, por exemplo, ó, aqui está no nível zero e eu tô tipo, sei lá, 5 centímetros acima do nível zero, ou seja, o piso dele, o piso da recepção, tá 5 centímetros acima do piso do lado de fora, né? Então é uma elevação. Aqui você tem as janelas, ó, os vários tipos de janela aqui. Deixa eu ver outra janela, ó. Não tem janela nesse banheiro aqui, ó. Então quer dizer que deve ter um sistema de ventilação, né? Aquelas janelinha tipo gravia, né? Um sistema de ventilação forçada, né? Aqui mostra, ó, isso aqui é a área do cômodo, né? Ó, 2,25 metros quadrados, né? Então você faz a conta aqui, ó, 1,5 vezes, ah, pelo que está mostrando aqui a cota aqui, ó, é 1,5, ele é quadrado mesmo, 1,5 vezes 1,5 aí, né? Então seria a área. Então todos esses elementos, então, a tarefa é isso, é você identificar, ó, aqui são as dimensões da janela, aqui são as janelas aqui, ó, uma janela menor, outra um pouco maior, elas parecem ser do mesmo tamanho aqui. Aqui você tem a escala, foi feito 1:50, né? A planta baixa, aqui, ó, indicação do corte.
Deixa eu ver quais outros elementos dá para mostrar mais aqui. Falei de elevação, o cômodo, né? Ó, mostrando que é o cômodo. Que cômodo é esse? O banheiro, né? Então, você tem a identificação do cômodo, né? Que é o nome dele, é o salão principal. Você tem a área dele, que é 36,6 metros quadrados. Você tem a elevação, né? E por aí vai. Eu até eu até fiz o desenho aqui, ó, mostrando como que eu poderia, mas não precisa fazer isso, viu, pessoal? Como que eu poderia já planejar esse projeto elétrico aqui, ó, até coloquei, eu acho que no arquivo original não tem isso. Deixa eu só olhar aqui para ter certeza. Não, não tem. Não tem projeto elétrico aqui, só na próxima aí. Aí eu fiz só um exemplo aqui, né, mostrando a luminária, né? Seria o circuito um, aqui é o interruptor, por exemplo, o interruptor que liga e desliga ela, aqui seria a potência e aqui seria o número do circuito, né? Circuito um, ou seja, o primeiro disjuntor lá do quadro de distribuição, né? Então, basicamente, esse exercício de vocês é nesses retângulos cinza aqui, você escrever o nome, né? O nome, fazer a indicação do nome do ambiente, a área, fazer as identificações aqui, ó. Você pode até puxar uma linha de chamada, né? Na hora, tem aluno que imprime, né? O aluno que faz no próprio PDF, né? Ele clica, tem alguns PDFs que você pode fazer a alteração do arquivo, igual eu faço aqui, ó. Igual eu fiz aqui, ó, nessa apostila aqui, ó, como é um arquivo PDF, né? Eu venho aqui, abri os navegadores hoje em dia, eles abrem, né? Eu abri isso aqui no navegador Edge, lá o da Microsoft, né? E ativei a caneta aqui, né? Porque eu tenho a mesa digitalizadora, né? E eu consigo fazer os desenhos aqui. Aí você pode simplesmente vir aqui, né? E falar, ó, e desenhar aqui, né? Escrever aqui, por exemplo, nível. Aí é lógico, você vai dar um zoom, né, para aí, na hora que você for escrever, você conseguir escrever de forma, né, melhor aqui, mais assertiva. Aí você tenta dar uma diminuída no tamanho da pena aí, né? Que aí fica melhor aqui, ó, por exemplo, ó, faz uma linha de chamada, ou você escreve aqui, aí fica até melhor, ó. Escrever em letra de forma, né? A sua letra vai ser melhor. Então, o objetivo é você fazer, identificar esses elementos. Tá bom, pessoal? Ok. Aí, além da aula, vai ser até amanhã, ela vai. E aí eu vou pedir, né, para a Laura colocar a opção para vocês, ela em DWG, tá? O mesmo arquivo, só que ele convertido em DWG. Aí eu até vou tirar essas indicações de projeto elétrico aqui para vocês não confundir, né? Então, o objetivo é só vocês escreverem aqui, Entendido. Sem problema. beleza? Beleza, beleza. Então, daí, o Wesley, John, Marcos, eu já vou parando aqui a nossa gravação, já tem que finalizar aqui para eu entrar em outra web aula, tá? Ok, ok. Mas basicamente é isso mesmo. Aí na próxima aula a gente discute sobre a segunda atividade, né? E já na do dia 4 a gente tira dúvidas, vocês podem enviar dúvidas também aí pela plataforma. Deixa eu Entendi. parar a nossa gravação. Beleza. Já deixei já tudo aberto.